O Banco Mundial divulgou o relatório essa semana, dizendo que o governo brasileiro gasta mais do que pode e gasta mal. O estudo, chamado Um Ajuste Justo, aponta que a forma como o Estado brasileiro gasta seus recursos ajuda a concentrar renda no país. Em vez de cumprir a sua função de usar o dinheiro de impostos para ajudar quem mais precisa, o sistema acaba beneficiando ainda mais os mais ricos e aumentando a desigualdade. Pois é. Mas o Banco Mundial faz algumas recomendações, e daí um tanto quanto questionáveis. Sugere, por exemplo, o corte de programas sociais, o fim da gratuidade em universidades públicas e a reforma da Previdência. Lembrando que foi um estudo encomendado pelo governo federal. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no estúdio com o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de IESE de Ciências do Trabalho. Seja bem-vindo, Fausto. Boa noite, Thalita. Fausto, eu queria que você comentasse primeiro, então, essas questões, essas recomendações do Banco Mundial. O que você acha disso? Como você analisa? Bem, o Banco Mundial, historicamente, tenta influenciar a política social no Brasil. Não é novidade. Ele fez isso ao longo dos anos 70, fez isso ao longo dos anos 90, durante o governo Fernando Henrique, influenciou decisivamente várias políticas, em especial a política de educação. Sim. E agora traz um conjunto novo de recomendações. Do ponto de vista da análise, faz algum sentido. Realmente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele gasta mal. E ele beneficia, sim, os ricos. E começa na tributação. Algo que, por exemplo, o Banco Mundial não trata do assunto. Ele não trata do assunto da questão da tributação, que no Brasil é extremamente injusta. Com relação às propostas, aí você começa a ver um conjunto de contradições. O Banco Mundial tem uma característica, ele historicamente trabalha com a ideia de políticas focalizadas. Esse é um debate antigo no Brasil, desde a Constituição de 88, e ele trabalha com a ideia de que você precisa gastar para os que realmente precisam, ou seja, em vez de você lidar com políticas de direitos universais. Isso é fácil e pode ser até interessante de você pensar em determinadas políticas, sim, mas não quando você pensa a política social como um todo no Brasil, que está começando a construir o seu Estado bem social. Quando você fala em focalizar e não universalizar, é o caso, por exemplo, do SUS, o Sistema Único de Saúde, que é para todo mundo, é universal, e de repente o que o Banco Mundial defende é que seja focalizado, que só a parcela da população que de repente não consiga pagar um plano de saúde tenha acesso àquela saúde pública. Essa é a teoria do Banco Mundial, sim, com relação, sim, à focalização. Eles acabam entrando muito pouco quando falar de saúde, porque saúde é um tema um pouco mais complexo, mas em educação isso é muito comum. E eles sempre começam essa discussão com a educação de nível superior. Então a educação de nível superior deveria ser paga, independente de quem provê, se é para o setor público ou setor privado, e quem pode mais paga mais, e quem não pode pagar, o governo deveria dar uma bolsa, uma espécie de um voucher, que é uma proposta já muito antiga, uma proposta da década de 70, que eles tentam implementar há muito tempo. Só que ao contrário do que você verifica, eles falam muito pouco na própria expansão do ensino universitário, que no Brasil historicamente sempre foi muito pequeno, claro, e que cresceu nos últimos anos no governo Lula. Então esses são alguns detalhes. Agora, ele avança em relação a outros temas, ele avança em relação aos programas sociais, à integração de programas, à diminuição de programas sociais, ao mesmo tempo ele coloca a questão da reforma da Previdência, ou seja, historicamente ele caminha para uma política de abertura de mercado, ao mesmo tempo que de diminuição efetiva de direitos universais do ponto de vista da política social. Em relação à reforma da Previdência, foi um tema bastante discutido durante essa semana. Foi apresentado esse novo texto com algumas modificações, mas que continuam dificultando o acesso à aposentadoria para todo mundo aqui no Brasil, né? Bem, novamente a gente trata da questão da Previdência, né? Uma luta que os trabalhadores vêm fazendo, sim, desde o começo do governo Temer, que tenta aprovar uma reforma da Previdência. Bem, não há grandes novidades, assim, houve sim um enxugamento das propostas, o governo também pensa em passar qualquer coisa em relação à Previdência, mas, de novo, ele não toca em temas extremamente importantes, que é, de fato, quem paga a conta da Previdência. Ele olha sempre a Previdência do ponto de vista dos custos e olha muito pouco sobre o ponto de vista da sua arrecadação. A reforma trabalhista passou a vigorar, ela impactua diretamente a arrecadação da Previdência, sim, e não se toca nisso. Não se toca, por exemplo, quanto os sistemas, os diversos setores da economia contribuem para o pagamento da Previdência Social. Por exemplo, o sistema bancário, o sistema financeiro, hoje paga 1/3 do recurso que ele pagava há 20 anos atrás, porque o conjunto de trabalhadores do setor financeiro caiu muito, caiu, sim, de mais de 1 milhão para menos de 400 mil. Então, assim, você tem mudanças estruturais que precisam ser operadas do ponto de vista da receita e também do ponto de vista da despesa. Só que o governo, historicamente, e inclusive o Banco Mundial, só trata do ponto de vista da despesa e aí tenta jogar nas costas do trabalhador todo o custo da questão previdenciária no Brasil, que é uma questão muito mais complexa.
E a gente vem insistindo todas as conversas que para fazer uma reforma da Previdência precisa de um debate social, um debate público muito maior e que a gente espera que os candidatos que se colocaram em 2018 façam claramente a sua proposta e aí o eleitor vote, escolha qual candidato ele acredita, qual proposta, inclusive, para a Previdência e que o próximo governo o faça com legitimidade, porque esse governo não tem legitimidade para fazer uma reforma desse porte. Você acredita que, indo ao plenário, essa reforma passa do jeito como está, do jeito que está sendo discutido agora? Bem, é uma questão sempre muito difícil, porque o governo está também jogando com recursos. Ele está liberando emendas, ele está tentando comprar o Congresso, de certo modo, para passar essa reforma. Por outro lado, a mídia está fazendo um movimento grande de forçar para a reforma da Previdência. Agora, o que os deputados sabem é que a realidade pega muito séria. Né? As pessoas sabem o que elas vão perder. E elas estão sentindo isso muito agora com a reforma trabalhista, que até ela entrar em vigor, boa parte dos trabalhadores sequer percebiam o que estava acontecendo. Agora eles começam a perceber e você começa a ver em pesquisas o quanto os trabalhadores são contra a reforma trabalhista. A reforma da Previdência é a mesma coisa. Só que nesse caso o trabalhador já sabe o que vai perder. Então a relação dele com o seu deputado é uma relação muito direta. O deputado precisa dizer, ele é a favor ou contra a retirada do direito dos trabalhadores. E nós temos uma eleição ano que vem. Essa é a dificuldade do Congresso Nacional hoje. E do governo. Agora, quais mecanismos o governo vai usar para essa aprovação? Vamos assistir. Claro, e o povo precisa pressionar, inclusive é sobre isso que a gente vai falar já já. Sem dúvida. Obrigada, Fausto, pela sua presença aqui. Até semana que vem. Até semana que vem.